está começando mais um Pub Caverna, o Boteco do Pod Caverna. E hoje, baseado num dos primeiros podcasts que nós fizemos, em que o Marquinhos deu uma dica de um filme maravilhoso, com um título muito... A gente resolveu falar... muito ruim em português. A gente resolveu falar de títulos bizarros traduzidos para o português. Quer dizer, títulos que foram traduzidos bizarros para o português. Isso é um fenômeno aqui desde a década, sei lá, 70? Se não é o título, é o subtítulo, né? Desde sempre, exatamente. Inclusive, só uma adenda, o brasileiro faz com o próprio brasileiro, né? Que o Tropa de Elite... O inimigo agora é outro. A questão... Qual é o problema da gente com o subtítulo, velho? Subtítulo é um problema. E tem outra coisa sendo o seguinte, né? Só pra gente situar aqui, o que inspirou a gente foi quando o Marquinhos deu a dica de um filme maneiríssimo. Maravilhoso. Que ele, quando foi assistir, achou que era uma bosta pelo título. Sim. O título era Te Amarei para Sempre. O que você acha? Estava indo para o cinema com a minha namorada, era um dia barato, vamos assistir um filme romântico, por que não? R$3, vamos lá, Te Amarei para Sempre. E aí o filme é fantástico. Porque é The Traveler's... The Traveler's Wife... Não, The Time Traveler's Wife. Ou seja, a noiva do Viajante do Tempo. A esposa do Viajante do Tempo. E tipo assim, se a gente pegasse, tipo, a esposa do Viajante do Tempo, era um filme, tipo assim, caraca, eu quero ver, ficção científica. Vou assistir. Te Amarei para Sempre, tipo assim, é um filmezinho água com açúcar, sabe? É um filme água com açúcar, beleza, tipo, é Nicholas Sparks, sabe? Eu vou assistir lá Nicholas Sparks. Minha Noite em Paris. Não é. Mas, cara, é muito bom. E assim, a gente tem um monte de traduções bizarras. Pode nem chamar de tradução, né, cara? Não é tradução, cara, tradução não é. Era tipo, deram um novo título para o subtítulo. É assim, subtítulo. Faz sentido, por exemplo, se o título ele for muito culturalmente localizado. Já sei tipo assim, Feitiço do Tempo. É literalmente a dublagem do título. Sabe quando o cara chega e fala assim, tipo, you motherfucker, e troca pra português aí, seu bastardo, sabe? É quase isso, Isso da legenda, quando fala em dublado, fica assim, seu bobo. Bobão. Sabe? Seu bobão. Seu bundão. É tipo isso, sabe? Então é o seguinte, por exemplo, o Feitiço do Tempo, eu acho que foi uma adaptação boa. Seu bundão. Tem que ter aquela voz de anos 80. Então, voltando aqui, Feitiço do Tempo, acho que foi uma adaptação boa. Por quê? Porque é o Dia da Marmota, e o Dia da Marmota... A gente não tem Dia da Marmota, ninguém assiste Dia da Marmota aqui. E tem muita gente que não sabe nem o que é uma marmota, né? Ninguém assiste Dia da Marmota. Então não ia assistir o que é uma marmota, mas é o Feitiço do Tempo que eu tô falando que eu deveria saber. Descreve bem o... Sim, descreve bem. É uma coisa que eles tentam fazer muito, tipo... Sim. Agora, por exemplo, tem aquele filme que é uma comédia, The Rat Race, que é o seguinte... Eu amo esse filme, velho! Eu amo esse filme. A corrida de ratos talvez ficasse meio estranha. Não, é porque é uma expressão. The Rat Race é uma expressão do tipo, uma corrida que não acaba. Tipo assim, perseguição Tom e Jerry, sabe? Tá, mas ele vira... Tá sempre perseguindo. Mas ele vira... Tá todo mundo louco! Uma corrida de milhões. Cara, o filme é bom. Podia botar uma corrida maluca, cara. Exatamente, corrida maluca ia ser melhor. Tava ótimo. Tipo assim, o filme é interessante, o filme é engraçado. Principalmente porque tem o Mr. Bean, que não é o Mr. Bean. Ele não tá fazendo Mr. Bean. É o Rowan Atkinson. Eu conheço ele como Mr. Bean. Vai ser sempre Mr. Bean. Mas o filme é legal, é uma comédia interessante. Mas, tipo, esse nome é tipo uma merda. Bizarro, né? Agora, essa coisa de louco, tem muito, né? Louco, maluco, né? Por exemplo, Loucademia de polícia! Loucademia de polícia, cara! SOS tem louco no espaço. Cara, isso não é muito ruim, que torna um bom Guilherme. Agora, por exemplo... Guilherme, a gente ama. Vem aqui, dá com a gente. Não vai tomar cerveja não, mas eu faço tapioca pra você. Ih, tapioca, velho. Olha só, é The Fresh Prince of Bel-Air, ou seja, um maluco no pedaço. Tudo a ver, não, mesmo. Porque realmente, tipo assim, o mais novo príncipe de Bel-Air, tipo, não vai fazer a menor... As pessoas não sabem o que é Bel-Air. A gente não sabe o que é Bel-Air, tipo, príncipe. Bel-Air não, tá certo. Foda-se. Fresh, maluco. Tá certíssimo. O Bel-Air é pedaço, tá certo. Agora essa coisa aí, o cara pega isso e tem sempre os derivados. Tem uma série chamada 30 Rock, que é uma série que é com Alec Baldwin e Tina Fey, que eles fazem meio que... É quase como os bastidores de um programa de comédia como o Saturday Night Live. E é o seguinte, cara, como é que é traduzido em português? Um maluco na TV. Olha, maluco de novo aí. Nossa, não tinha a menor ideia. Tudo bem, 30 Rock é o seguinte, porque o prédio da NBC fica no número 30
da Rockefeller Plaza. Então, beleza. Aí tá, 30 Rock é o apelido do prédio. Sim. Então, mas, cara, um maluco na TV não tem nada a ver com a coisa. Porque não tem um maluco na TV. Cada um tem vários personagens que tem sua importância ali. Tá, coisa. Eu colocaria, por exemplo, o prédio da Rock, por exemplo, tá ligado? Tipo... É difícil. Não, é tipo assim, tem algumas coisas que são realmente mas difíceis. um maluco na TV... Você tem que adaptar. Tem umas coisas que são realmente difíceis. Sacanagem. Mas tem umas que, tipo assim, a galera simplesmente surtou. Por exemplo... Airplane, você ia falar. Airplane. Tipo assim, Airplane, tipo assim, ok. É uma comédia, então a gente pode viajar. Mas, tipo assim, Airplane, avião, realmente. Avião não é um filme que vai vender, muito menos como uma comédia. Mas eu acho que a ideia era essa. A ideia era o filme se passar por um filme sério. Que é o que os Sim, mas tipo, a época era justamente isso. Só que aqui no Brasil a gente não tava acostumado com isso. Não. Então aperta os cintos, o piloto sumiu. Nossa. Porra, e eu acho que tipo, foi mais ou menos nessa época que foi calcado isso de a gente pode viajar na porcaria do porque esse título porque esse tipo, mas fez sucesso pra cacete, fez todo sentido, sabe? Não, mas tem uns títulos, cara, que são assim de doer. Por exemplo, tem um filme com o Robert De Niro chamado Taxi Driver. Em Brasil... Nossa, Taxi Driver, o motorista de táxi. Taxi Driver, pra quê? Pra quê? Então bota o motorista de táxi. Tipo, qual é a necessidade? Exatamente, qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Por exemplo, tem uns que hoje em dia podia ser, por exemplo, motorista de aluguel e o nome ia ficar foda se fosse motorista de aluguel. Tipo, mas mas aí não faz sentido, que é taxista. Porque ele é realmente taxista. O taxista, beleza. Exatamente, o taxista ia ser foda. O taxista, é verdade. Mas é uma coisa que hoje em dia a gente perdeu, por exemplo. É uma coisa da internalização das coisas. Hoje em dia você não chama mais de taxi driver ou motorista de táxi. É taxi driver. Taxi driver, mesma coisa Blade Runner. Eu sempre falo de Blade Runner, é impressionante como eu falo de Blade Runner. É verdade. Mas Blade Runner antes era Blade Runner, o caçador de androides. Já tá errado porque não é android. Já tava errado aí. Mas hoje em dia ninguém mais chama de Blade Runner ou caçador de androides. É tipo Blade Runner. Não, mas olha só, essa coisa dos subtítulos, por exemplo, quando o cara usa um termo em inglês, Smallville. Smallville é o nome da cidade. Olha que curioso. Aí eles põem Smallville, as aventuras de Superboy. Primeiro que o Clark Kent não era o Superboy. Não, cara, o Superboy não é nem o Clark Kent. É outra história. O Clark é outro, tipo, é o clone. Não, e tem outra coisa também. Durante a série inteira, eles falam Pequenópolis. Eles não chamam. Eles não chamam. Só o nome da série é Smallville, mas dentro da série... Sim. Claro que venha para Pequenópolis, a sua mãe está chamando. Eu lembro quando eu assistia isso no SBT, cara. Era triste, Pequenópolis era muito pensa lá no bom, Smallville, as aventuras do Superboy, pode ser Pequenópolis, as aventuras do Supermenino. Não, e outra coisa, né? Pequenópolis você já fica pensando assim, viagem de Gulliver. Tipo, um negócio bem infantil, sabe? Caraca. E um cara gigante, né? Pequenópolis. Nossa, cara, Aí você tem aquelas coisas bizarras do seguinte, que o cara vai lá e cria um título ruim e depois tem os derivados. Então, por exemplo, você tem lá o Hangover, que seria A Ressaca, mas é um ótimo título. Sim, A Ressaca. Cabe perfeitamente no que é o filme. Mas que virou Se Beber Não Case. Aí o que eu achei interessante também. Mas aí não o seguinte, filme não, mas eu achei interessante. Mas aí depois você tem mais a sequência, vai até o 3. Que não tem a ver com não tem a ver com casamento. Sim, não tem mais a ver com casamento. E aí tem uma outra coisa também importante que é o seguinte, que depois disso tem uma enxurrada de filmes que é ser isso, não aquilo. Entendeu? Tem um monte de filmes, inclusive filmes com o mesmo ator. Não beba. Filmes com o mesmo ator. Aí o cara tá participando. Aí, ser isso, não aquilo. Então, cara, porra, você fala assim, cara, bicho. Quem vai ficar com Mary? Quem vai ficar com Lucy, quem vai ficar com Mary, quem vai ficar com Maria, quem vai ficar com... Sabe? Mais ou menos isso. Mais ou menos só troca o nome no final. Mas tem uns que, tipo assim, fazem bastante sentido. Por exemplo, ninguém iria para o cinema assistir um filme chamado Mandíbulas. Você iria para o cinema assistir Mandíbulas? Não, mas você vai no cinema assistir Tubarão, você vai. Então, faz sentido, porque mandíbula, tipo assim, poderia fazer sentido lá nos Estados Unidos, eu acho que tinha algum termo, não sei. Mas tubarão funciona muito legal. Um exemplo pra mim que funcionou foi o Alone in Home. Porque, tipo assim, se você... Home Alone. Se você traduzir, seria, tipo, sozinho em casa. Porque assim, tipo... Você vai imaginar que é o quê? Que é uma pessoa sozinha em casa o filme inteiro,
sentado no sofá vendo televisão, entendeu? Esqueceram de mim, só ficou tipo assim, por causa das sequências. Mas esqueceram de mim. Mas, por exemplo, um outro que também funciona muito é só. Só, tipo assim, significa... tem 3 significados só em inglês. Só é de vir no passado, de si, no passado. Só é de jigsaw, de quebra-cabeças. E só é de serra. Só S-A-W. S-A-W, sim, só. De serra. E isso, os 3 significados, pelo menos... os 3 significados fazem muito sentido em inglês. Em português, você não tem como juntar esses 3 significados em uma palavra. Jogos mortais. Não, tudo bem. E aí? Aí vira Jogos Mortais, porque tem todo sentido com o que é o filme. Com a história, sim. Faz sentido ali. Não tem tradução direta também. Sim, então... não tem uma tradução, porque a tradução direta ficaria muito ruim. Porque você perde toda essa noção de, tipo, do jogo de quebra-cabeças, que você tem que resolver coisas pra poder se livrar daquilo. Fora que resolver o quebra-cabeça daqueles crimes, do porquê que aquilo ali tá acontecendo. Fora de que você sempre fica voltando ao passado pra ver o que aconteceu anteriormente. Em inglês, ele fala let's play a game, não fala? Sim, então tipo, faz sentido. Jogos mortais. E outra, jogos mortais. O que o quebra-cabeça é? O jogo. Só que, tipo, serra, tem a ver com serra, porque afinal de contas, justamente o primeiro é literalmente a pessoa serrando a perna. Então, tipo assim, fazendo mortais, então, tipo... Você pega aquilo ali, então faz sentido. Agora, o que não faz sentido é o pequeno Stuart Little. Pequeno Stuart, sim. Por que as redundâncias? Pequeno Stuart Little, o galinho Chicken Little, tipo... O galinho Chicken Little tipo, sabe, são redundâncias. Aí é o seguinte, olha, eu anotei aqui o seguinte. Alf. Alf é Alien Life Form. Só porque eu sou até. Só que é o seguinte, no Brasil virou Alf. O é teimoso! Tipo, fizeram um trocadilho horroroso. Mas, cara, a série, tipo, é Alf. Alf, né? Ou então, por exemplo... Mas tem mais moderno, que é o que eu tava contando com você mais cedo, que é o tal do Pet Cemetery, que vai lançar daqui a pouco. Sim! Tradução, Cemitério Maldito. A Volta do Cemitério, porque é uma refilmagem. Ah, sim. Acho que a volta tá só como, tipo assim... não é nem subtítulo, é só uma chamada. É só o Cemitério Maldito mesmo. O Cemitério Maldito com Pet Cemetery. É porque, sabe por quê? Porque cemitério de bichos. Fica esquisito. Porque não condiz. Não. Porque não é de bichos, seria de tipo pet. Então seria, tipo assim, de animal de estimação. Tipo, cemitério de animal de estimação não é um nome de filme. Não, realmente. Cemitério de animal de estimação é um negócio tipo assim. Olha cemitério de animal de estimação é um negócio grande. Adaptações tem que haver. Isso não tem dúvida. Agora você sabe o que não teve adaptação que eu tava achando que ia ter, cara de ter, que é The Witch, a bruxa. Eu falei, vai ter um subtítulo. E não tem. Que bom que não. Tipo, a bruxa. Cara, se até, claro que o brasileiro não botar até Pulp Fiction teve... Sim, Pulp Fiction, tempo de violência. Tempo de violência... Não, gente, é só Pulp Fiction. Mas é porque Pulp Fiction pra gente não significa porra nenhuma. Com certeza, né? A gente não existe Pulp Fiction aqui, a gente não tinha um estilo literário, a gente não tinha esse estilo literário aqui, então realmente não fazia sentido. Né? Mas... Agora, eu lembrei de um negócio seguinte. O Bill Murray fez Caça-Fantasmas. Ghostbusters e os Caça-Fantasmas. Beleza, tá, né? Só que é o seguinte, anos depois, ele fez um filme em que ele é assombrado pelos 3 fantasmas do Natal. O fantasma do passado... Scrooge? Scrooge. Só que como é que é o título em português? A Vingança dos Fantasmas ou alguma coisa parecida com isso, para que as pessoas associassem o Bill Murray ao Ghostbusters. E como se aquele filme fosse uma continuação em que os fantasmas se vingavam. E olha que o Scrooge é um clássico de Natal, né? É um clássico de Natal. Da tem 1 milhão de filmes sobre isso. Da isso. literatura, né? Claro. Sim, que é um filme animado. Bom, eu tenho uma menção rosa aqui que é o seguinte. O Retorno de Jedi. Todo mundo, quando assistiu naquela época, pensava assim, o Jedi, então se é o retorno de Jedi, o Jedi é o Luke Skywalker. Mas não. É o retorno do Jedi. The Return of the Jedi. Mas é isso que eu... Do Jedi. Mas é isso, então, mas é isso que eu... daquele Jedi. E não de qualquer Jedi. Mas esse é o problema. Mas esse é o problema do inglês pro português. Esse de... Ele pode significar tanto 2 Jedi, que a gente teve esse problema com o filme 8, porque Jedi não tem plural. Não tem plural.
Nem feminino, o The Jedi, ele pode significar tanto os Jedi, ele pode significar o Jedi, e ele pode significar, tipo, Jedi de forma genérica. Porque o D, ele tá só dizendo, tipo assim, é aquele, específico. Sim. Mas se aquele específico pode ser aquele específico pode ser o grupo específico, aquele específico pode ser... Mas eu vou te dizer o que passava na cabeça das pessoas. O Jedi é o Luke, só. Não existe outro Jedi. O que achei maravilhoso isso. E existe um monte de Jedi. Não só isso, como existe aquele Jedi. Que era o Anakin. Mas a gente não sabia disso. O Yoda, Obi-Wan Kenobi. Sim, mas a gente não sabia. Mas a gente não sabia, tipo assim, que ele era realmente um Jedi. Bom, a gente sabia que, tipo assim, beleza, ele foi pro lado negro. E você que tá assistindo a gente, tem algum desses títulos aí na sua cabeça que você acha bizarríssimo? Tem uma porrada, né? Coloca aí nos comentários aí. Que a gente gostaria da sua opinião, porque é o seguinte... Sai colocando aí, olha, faz lista, porque tem muito, a gente sabe. E é o seguinte, não é só título bizarro, é o título que é legal, mas que tem um subtítulo bizarro. Qual é a necessidade? Desnecessário. Pet Adams, como é que é? O amor contagia. O amor é contagioso. O amor é contagioso. Pet Adams, o amor é contagioso. Não é nem um filme de romance, gente, é um drama. Mas aí usaram contagioso, porque ele é um médico. Enfim. Não. Então, galera, é o seguinte, olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E não se esqueça, a gente tá numa campanha no Apoia-se. Se você quiser apoiar o Podcaverna a partir de R$1, ó, vou deixar o card aqui, você assiste o vídeo ali. A partir de R$1 você pode ajudar a gente, pra gente zerar os custos da gente, poder fazer a produção dos conteúdos da gente aí, valeu? Dê um like no vídeo aí. Promete que não vai gastar em cerveja. Também cerveja. A cerveja só depois. Faz parte do cenário. Olha esse cenário, essa cerveja mesmo. Beleza, então, galera. Então, a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu? Valeu! Lagoa Azul. Qual é a tradução de Lagoa Azul? Se eu não me engano, é